Olá, me chamo Rubem Júnior e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre processos. O que é necessário para que você tenha um processo bem definido no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas atividades e, mais importante, como montar um processo. Então, vamos lá? Segue a vinheta. Bom, pessoal, primeiramente vamos definir o que é um processo. Nada mais é do que uma rotina que você executa de forma ordenada a fim de atingir um objetivo, certo? O grande problema hoje em dia é que as pessoas focam no objetivo, tá? Porém, para que você possa alcançar um determinado objetivo, é necessário que você tenha um processo a seguir. E aqui está o ponto importante. Tem pessoas que não têm esse processo, mas alcança os objetivos. Aos trancos e barrancos, mas alcança. Porém, vale destacar que quando você tem um processo e você segue o processo, principalmente se esse processo já foi validado, já foi executado por outras pessoas e essas pessoas já alcançaram o sucesso com aquele processo, é importante você trilhar caminhos, é esse mesmo caminho. Porque aí você faz o quê? Você acaba otimizando a sua jornada. Porém, quando você não tem esse processo definido, você precisa montar os seus processos. E aqui eu vou dar algumas dicas para você poder montar o seu processo. Podemos dizer que um processo nada mais é do que um partner. O que é um partner? São metodologias já definidas, já bem validadas, que permite com que pessoas, nós arquitetos, né? No meu caso, eu sou um Solution Architect em uma grande empresa, e permite que você, olhando aquele partner, olhando o problema, você consegue achar uma solução de forma mais eficiente. E a tendência nesse cenário é que a sua solução ela seja assertiva quando você implementa o partner. Porém, observe uma coisa que é extremamente importante. Às vezes, é necessário você pegar um partner e adaptar ao seu problema, tá? Então, nesse cenário, às vezes será necessário você pegar um processo e adaptar ao seu modo, tá? Então, é extremamente importante. Por exemplo, uma pessoa, quando ela precisa e ela quer aprender algo, se ela tiver um processo de estudo, um processo de aprendizado, ela vai alcançar o objetivo. Ah, mas Rubens, vamos lá. E se eu não tiver esse processo, eu também alcanço? Claro que você alcança. Porém, de uma forma mais demorada. Seguindo ainda essa mesma linha, vamos pensar o seguinte. Eu preciso aprender algo. Aí agora eu vou começar a dar a minha dica de processo, tá? O que eu faço? Bom, primeira coisa é o seguinte. Você precisa arrumar tempo para estudar a teoria e praticar aquilo que você está querendo aprender, correto? Bom, nesse cenário, o que eu faço para me organizar? Primeiro, acho um bom conteúdo sobre aquele assunto, um livro, um PDF na internet, um site. E aí, o que eu vou fazer? Você precisa sentar e estudar. Você precisa ter tempo para aquilo. Eu tenho por hábito acordar por volta de 4, 5 horas da manhã. Eu não sou adepto àquelas filosofias 5 da manhã, não. Eu, por hábito, por conta da minha graduação, eu já fazia isso. E aí, o que eu normalmente faço? Eu acordo, tenho aquele meu período ali no qual eu preciso para me acordar, né? Que é café, olhar as notícias, fazer alguma coisa. E na sequência, então, eu uso a metodologia de estudo Kanban. Kanban não, desculpa. Pomodoro. O que é o Pomodoro? Pomodoro é um sistema no qual, no meu caso, tá? De 25 em 25 minutos, ele vai dando uma pausa e você vai voltando em 25. Então, assim, você estuda 25, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. Estuda 25, nesse caso, ele joga 15, certo? E aí você vai tendo esse período. E para mim funciona, tá? Você pode aumentar, você pode diferenciar. Eu coloquei 25, eu coloco 25 quando eu estou mais tranquilo, mas quando eu preciso focar mais, eu coloco de 40 em 40, 50 em 50, intervalos de 10, intervalo de 20. Vai depender muito, tá? Isso, pessoal, detalhe importante. Nesse caso, o que acontece? Isso é uma técnica de neurociência, tá? Porque o seu cérebro não consegue ficar focado o tempo todo em uma coisa. Repara, você ficar
1 hora tentando focar, você acaba não conseguindo. Nesse cenário, o que eu faço? Eu monto esse processo que me permite o meu cérebro focar aqueles 25 minutos e funciona para mim, tá? Faz o teste, para mim funciona perfeito. Eu foco naqueles 25 minutos, depois eu descanso 5, e aí nesse descanso eu vou ver internet, responder e-mail, falar no WhatsApp, volto focado mais 25, e aí eu consigo estudar. Uma vez que eu fiz esse processo inicial do estudo, eu então começo a segunda etapa do meu processo, que é o quê? Explicar para mim mesmo o que eu estou estudando. Quando eu explico para mim mesmo, e aí é importante você gravar, você anotar, você fazer um resumo, o que acontece? Você começa a perceber gaps que passou, porque o seu cérebro não vai aprender 100% de tudo que você está estudando. Alguma coisa vai passar. Aí o que você faz? O que eu faço, na verdade, né? Eu volto, estudo apenas o gap, certo? O que faltou, e na sequência eu refaço um novo resumo. Perceba que nesse cenário eu vou preenchendo lacunas. E quando eu finalizo todo esse processo, eu, além de aprender o conteúdo, eu acabo tendo ali um belo de um resumo, eu consigo explicar. Então é extremamente importante que você tenha esse processo. E no meu caso, esse processo para mim funciona perfeitamente. Outro exemplo que eu utilizo. Eu tenho que fazer uma atividade, por exemplo, eu preciso fazer um desenho de arquitetura de alguma coisa, tá? E aquilo ali tem uma pressão, tá? E um ponto importante, pessoal. Quando você está desorganizado, você automaticamente tende a procrastinar. Não sou eu que estou dizendo isso, é a neurociência que fala isso. E é uma verdade, eu vou falar por mim mesmo. Se eu estiver todo desorganizado, não sabendo o que fazer, a tendência é eu querer largar tudo e procrastinar. No mundo híbrido, se você não prestar atenção nisso, você acaba procrastinando mais do que trabalhando. Ah, não tem ninguém olhando, então vou... Cara, olha só, isso é extremamente importante, tá, pessoal? Você, principalmente que está entrando na área, principalmente que é um profissional de TI, é extremamente importante que você tenha organização, tá? Quando você está organizado, automaticamente você tende a não procrastinar. E quando você tem métodos de estudo, de trabalho, você também acaba não procrastinando, isso reduz e facilita esse gerenciamento de tempo. E aí, voltando aqui, no caso, por exemplo, que eu tenho uma atividade para fazer, algo que eu preciso concentrar, tá? E ali sentar e fazer, eu também uso o meu método de Pomodoro. Eu sento, boto nesse caso meia hora ali o relógio conta e eu paro 5. Meia hora paro 5, meia hora passo. Eu fico muito mais produtivo. Eu faço as coisas muito rápido nesse cenário. Por quê? Eu foco ali a minha atenção, meu cérebro está voltado só para aquilo. Eu desligo como é que fala? Notificação de celular, eu desligo o celular, focado somente naquilo ali. Coloco um som ambiente, eu gosto muito de música celta, música clássica, eu boto ali tocando e com isso eu consigo me concentrar melhor, minha atenção fica melhor. E depois eu percebo o seguinte, toda vez que eu ouço uma música celta, meu corpo parece que ele começa a ficar focado. É interessante, pessoal, porque você começa a programar o seu corpo, você começa a programar a sua mente. A neurociência explica muito isso. E uma pessoa sem processo é uma pessoa perdida no tempo, perdida no espaço. E ela acaba procrastinando mais do que ela deveria. Então, o grande lance aqui de você ter processo é para que você possa alcançar o objetivo. Se você focar no processo e organizando o seu processo, melhorando o seu processo, você vai alcançando objetivos e o alcance de objetivos o torna extremamente produtivo. Então, quando você tem processo, você é produtivo. Quando você é produtivo, você tem processo. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Curta, compartilha, espero ter ajudado a você. Se você tiver dúvidas, se você tiver outras ideias, coloque aqui no comentário. Acredito que você vai ajudar não somente o canal a crescer, mas também outras pessoas com essa troca de experiência. Obrigado pela sua atenção.